Busa. Abusa? Oi, bebê. No ar, a gente não se cumprimentou, né? Esses breaks mais longos permitem uma troca de conversa, de informação que antes a gente não Verdade. É verdade. Tinha. Rola uma pauta. Dá pra estender a fofoca. dá pra saber o que fez no feriado, o que não fez. É verdade. Se dormiu bem, se não dormiu. É verdade. A gente, olha, tá em ritmo de fofoca, tá feliz que a gente tá se revendo, mas não tem como ficar feliz fazendo fofoca hoje, na verdade. Vocês viram, enfim, no fofoca aí a gente já tava até meio assim, né, meio retraído, porque é muito difícil começar qualquer assunto relacionado ao mundo de celebridades não falando da morte do Tom Veiga, né? A gente tem que falar do assunto. Foi no último domingo, o intérprete do Louro José, gente, aos 47 anos, olha que novo. Muito novo, gente. Muito novo. 47 anos, foi encontrado morto na própria casa pelo André Marques, amigo dele. Porque ele tinha que ter embarcado aqui para São Paulo para gravar o Mais Você. Ele estava gravando metade do Mais Você aqui em São Paulo e metade fazendo do Rio por meio de link. Ele não embarcou, o André Marques saiu do aeroporto, onde estava. Tá esquisito isso, vou lá ver. E aí foi lá na casa do Tom e achou o amigo morto. Meu. Muita gente, eu até falei isso no Fofoca aí, é muito importante a gente repetir. Muita gente começou a especular as razões da morte dele, então logo essa notícia veio. Porque a gente tá muito acostumado com tragédia no Brasil, que já vem com nome, CPF e RG, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita violência e tudo mais, mas nem tudo tem explicação na hora. Algumas coisas dependem de laudo do IML. E eu acho que é muito importante a gente pegar esse episódio e refletir sobre o que a gente está falando dele, porque refletir sobre causa de morte e especular sobre causa de morte é de um grande desrespeito da família quando a gente não tem a certeza disso. Teve muita gente falando em overdose, em suicídio, em várias hipóteses, e nada disso se comprovou. Saiu um laudo basicamente dizendo que ele teve um acidente vascular cerebral, e era isso. Então você vê, as redes sociais estavam fervilhando com mil teses, Teorias e teorias, se né? provou verdade. E imagina então o desespero da família dele, que não estava perto dele, que estava em outra cidade, estava viajando. Ontem era aniversário, ontem não, quinta-feira, domingo, era aniversário da filha dele de 15 anos. Meu Deus. Então assim, vendo esse tipo de tese sendo levantada e sem ter certeza do que aconteceu, né? Então assim, acho que a gente tem que começar a refletir sobre como a gente consome essas notícias e como a gente comenta essas notícias. Não tô falando a gente, jornalista, não. Tô falando você aí de casa, seus amigos, as pessoas que você segue, todo mundo que tem em rede social. Porque é muito difícil lidar com esse tipo de especulação. É isso. Acidente vascular cerebral. E foi tão agressivo toda essa repercussão com relação a essas teorias, que a ex-esposa dele, a Cibele, ela saiu das redes sociais, ela precisou deletar as redes sociais dela, porque ela começou a receber ataque nas redes sociais, das pessoas acreditando ela como uma culpada de algo que aconteceu com ele, da morte dele no caso. Então assim, ela abandonou as redes sociais por conta desses ataques, dessas agressões que ela estava recebendo. A gente tá virando selvagem. É muito selvagem. E não foi essa moça selvagem. que quando eles se separaram, ela veio a público para dizer que ele era maravilhoso, que o casamento tinha acabado. Eu me lembro disso. Sim. Foi, não só ela, como mesmo. a Alessandra também, que foi do primeiro casamento, existiu uma boa relação, né, dele com, enfim, E ele era com as apaixonado, duas. tanto que teve até aquela coisa que virou meme. A gente também tem que lembrar dos memes, né, gente? Que ele tatuou a cara dela do Dia dos Mortos no México e ela falou que não gostou, porque ela tava meio morta, né? Tava tipo morta na coisa, ela não gostou da homenagem. É verdade. Tem alguns memes que são inesquecíveis. O Louro José vivia à base de memes, né? Ele era muito bem-humorado. Ele estava em momentos importantíssimos para a história da Ana Maria Braga, quando ela foi atropelada, quando a Belinha fez xixi nas costas dela, quando Simone caiu da Simaria. cadeira. Simone Maraíra, que era a Simone Simaria dela. Ele sempre foi muito divertido e sempre investiu em muitos outros projetos, né? Teve DVD, gravou disco, né? Foi Tinha caderno, quadros, né? Ele brinquedo. apresentava, ele fazia reportagens às vezes. É. E aí- Só ele, né, no comando. Sim, e para além disso, é muito importante que a gente também lembre do momento dele ali com pegadinhas, as guerras de pegadinhas dele, de piada dele com a Ana Maria, que eram muito divertidas. Eles eram Espontâneas. grandes cúmplices, exatamente por serem tanto cúmplices. A Ana Maria mesmo tinha dito antes da morte dele que nunca tinha brigado com ele, que eles sempre tiveram uma ótima relação e tudo mais. Exatamente por isso, por saber que eles eram tão cúmplices, é importante a gente reconhecer a força, o talento, o profissionalismo, o amor, o carinho e o respeito com o público e com o amigo que teve a Ana Maria Braga, que contra a própria emissora, contra a própria produção,
decidiu apresentar o Mais Você ao vivo ontem, hoje, e assim seguirá pelos próximos dias. A Ana Maria Braga esteve ontem, menos de 24 horas depois de saber da morte do amigo, no ar. Foi demais. Chorando. Eu morri de chorar também, assistindo. A Ana segurou a onda do lado ali, ó, em cima da bancadinha onde ficava o Louro José. Ela foi no quadradinho dele. Exato. E o quadradinho deve ser mantido, viu? Por enquanto ele deve ser mantido aí na Globo. A Globo não pensa em trazer um substituto. Não ia. Agora não. Muito importante dizer, porque as pessoas já começam a especular. Por enquanto não se pensa nisso, e eu também acho que nem a longo prazo, porque o Tom era a alma do Louro José. Fazer a voz, fazer o jeito é muito diferente. E mesmo um outro boneco, uma calopsita, um cachorro, qualquer coisa que seja, vai ser não vai ser a complicado. mesma coisa. Não tem porquê. Eu acho que também tem essa questão. É verdade. Né? Além da questão da substituição de será, não será. Pra quê? Só pra ter um boneco ali, no sentido de, vamos colocar algo no lugar? Se não tem um objetivo, se não se vê um motivo, uma razão, deixa como tá. Ela mantém com os quadros, com as matérias, os reality shows que ela apresenta dentro do programa. Existem outros formatos que eles costumam colocar e ela comanda muito bem. Então, assim, são possibilidades, númeras, que podem acontecer durante todo esse processo. A filha do Tom, que a gente comentou agora, que fez 15 anos e calhou, infelizmente, de ser exatamente no mesmo dia que ela perdeu o pai, ela fez uma sequência de postagem nas redes sociais. E são postagens tristes demais, falando sobre o pai dela. Ela falou que ela só queria que o pai dela tivesse pelo menos desejado parabéns para ela, que nem isso aconteceu. Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele. Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida. Tô sem rumo. São as postagens que ela fez com relação à perda do pai. É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente tem que pensar como vai ficar o Mais Você também. O Mais Você vai seguir apostando na prestação de serviços, com receitas práticas, com reportagens de rua. E, claro, com um tom muito mais sério. Vai seguir a semana inteira com homenagens pelo Louro José. Muito justo, eu achei. Muito justo. Sim, verdade. Mas a tendência é que o programa siga apostando em prestação de serviço. Ou seja, vai ter lá a crônica diária da Ana, que ela faz normalmente, mas vai ter mesmo uma pauta voltada para coisas que ajudem você que está aí em casa. Não vai ter tanto humor quanto tinha antes. Acho até para ter humor, gente, tem que ter tempo. Lógico. Nesse caso. Não dá pra fingir que até nada pela própria Ana. Sim, né? sim. Nossa, os dois juntos. Olha isso daí. Era o máximo. É gostoso. E hoje eu estava vendo um depoimento da Juliana Paz e ela falou algo que realmente se enquadra perfeitamente bem. Quando a gente acordava e a gente escutava o Louro e a Ana, a gente acordava já sorrindo, feliz, contente, com uma companhia. E acordar e ver a Ana chorando, nossa, foi um peso. Eu imagino que, lógico, me coloco como o que eu senti, mas eu percebi pelos depoimentos, enfim, em casa também. Foi uma comoção, assim, que, enfim, não teve quem não chorou, né, com a fala dela. O programa teve a maior audiência em 20 anos ontem, deu 14 pontos. Sim. O que não é mérito nesse caso, vamos deixar bem claro. Isso só mostra o interesse das pessoas em ver como a Ana estava. Porque a Ana, querendo ou não, é uma grande parceira, né? Total. De trabalho e de companhia da gente. Assim como o Louro era, tanto de criança como adulto. Crianças e adultos amavam o Louro. O Louro estava ali no programa, basicamente, para vir esse programa infantil, note a note, aí, não, vamos ter algo para prender a atenção das crianças. Era isso. E ele prendia a atenção de todo mundo. É muito importante a gente ressaltar também que o Tom Veiga não tinha nenhuma doença que indicasse que ele sofreria um AVC. Ele chegou a passar por um cateterismo em 2017, ou seja, um procedimento ali para desentupir veias do coração, tempo, né? já faz muito tempo. Mas isso não significa que esse AVC era inesperado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Leandro Teles para poder entender melhor como é que acontece esse tipo de problema. Como é que a gente pode prevenir, se ele chega de surpresa mesmo, porque me parece que era um aneurisma seguido de um AVC hemorrágico. A gente vai tentar entender direitinho como isso aconteceu. Então, peraí, vou conversar com Raquel e na volta. Bora conversar sobre assunto sério. Vamos sim. Sério. Porque muita gente ficou sem entender essa morte repentina. Porque 47 anos, gente, não é o natural. A própria Ana Maria Braga
chegou a dizer que o natural seria o inverso, né? Já que ela é mais velha que ele. Ela tá com 70? Tá, com 71, se eu não me engano. Então, assim, não é natural morrer aos 47 anos. De causas naturais, nesse caso. Então, né? Vamos tentar entender como é que isso aconteceu. E a gente chamou o doutor Leandro Teles para tirar essas dúvidas com a gente, Rê. Sim, sim. Pode tocar, Fefito. Você tá mais por dentro do assunto. Pode mandar brasa. Então tá. Então, doutor Leandro, entra aí com a gente. Oi. Oi, doutor Leandro. Bem-vindo a Mulheres. Tudo bom, Regina? Tudo bom, Fefito? Arthur? É um prazer falar com vocês. É uma pena que num contexto tão triste, mas é importante levar informação de qualidade. Estou à disposição de vocês com relação a esse assunto. Doutor Leandro, muita gente ficou surpresa com o quão repentino quão sem aviso sofrer um AVC. Me parece que ele, inclusive, parece um aneurisma seguido de um AVC hemorrágico. É uma doença silenciosa assim mesmo? Tem como a gente descobrir antes? Tem algum sintoma que o Tom Veiga podia ter se atentado antes? Você está bem informado, esse realmente foi o laudo preliminar do Instituto Médico Legal, a causa-morte foi atribuído a um AVC, acidente vascular cerebral. A gente tem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando você interrompe o fluxo de sangue, não foi a causa do Tom Veiga. O dele foi um AVC hemorrágico, que já é mais infrequente. 20% dos AVCs são hemorrágicos, ou seja, houve um grande sangramento. E no caso dele, a causa desse sangramento foi uma causa característica, que é um aneurisma. O aneurisma é uma alteração que geralmente é congênita, é uma malformação, é uma alteração no vaso, na artéria. Essa artéria ela tem uma região com uma fragilidade e esta fragilidade ela pode romper em qualquer momento da vida. A manifestação mais comum é geralmente entre os 40, 50, 60 anos, depende do tamanho desse aneurisma, depende da localização e muito provavelmente ele não tinha sintoma nenhum anterior a esse AVC. Nossa. Esse tipo de AVC ele é abrupto, ele é agudo, ele pode não dar nenhum sinal e a pessoa ela sente uma forte dor de cabeça e dependendo da quantidade de sangue, ela pode perder a consciência muito rapidamente. Mas, doutor Leandro, a gente não tem como saber, então, que tem? Ou precisa fazer, todo mundo precisa fazer um exame para ver se por acaso não herdou um aneurisma congênito? Essa pergunta é uma pergunta interessante. A gente não faz o rastreamento na população inteira, por vários motivos. Primeiro, porque o exame exigiria radiação, contraste. Segundo, que a maioria das pessoas não tem esse tipo de alteração. Ela acontece em torno de 1 a 3%. E a maioria tem alterações pequenas, que não sangram durante a vida. Então, é complicado esse termo. A maioria das pessoas que portam aneurisma realmente não sabem que o tem. Ela só vai perceber se sangrar ou se o aneurisma for muito grande. Se ele crescer e ficar muito grande, comprimindo algum nervo, a pessoa pode ter um aviso, tá bom? A dor de cabeça, que pode sinalizar o sangramento, também é uma dor de cabeça característica. Não é essa enxaqueca ou dor tensional. Geralmente a dor do aneurisma é uma dor muito intensa e é uma dor muito abrupta. Olha lá, para o pessoal poder entender, olha essa imagem que interessante. Você tem o cérebro, fora do cérebro você tem os vasos, as artérias. Essa artéria ela tem pressão, então o sangue ele passa na pressão alta. E olha o aneurisma, é como essa bexiga. Então a parede do vaso está mal formada e isso pode um belo dia sangrar. E pode sangrar abruptamente, do nada. Nessa terceira imagem, essa é uma tomografia real, não é nada a ver com o caso do Tom, é uma tomografia só ilustrativa, mostrando o cérebro em cinza, em preto, e o sangue extravasado de um aneurisma em branco. Nossa. Olha como isso gera uma catástrofe dentro do cérebro. Caramba. Isso pode aumentar a pressão intracraniana e isso é causa de morte súbita. Para entender a gravidade, de 30% a 50% das pessoas que rompem um aneurisma, de 30% a 50% falecem antes da chegada ao hospital. Então essa história do Tom é uma história infrequente, mas possível, bastante dolorosa e nada tem a ver com a condição de saúde conhecida por ele ou por questões relacionadas ao divórcio. Então essas elucubrações, elas absolutamente não têm relevância com relação a esse caso. Que bom que você falou isso. Trágica. Porque muita gente tem falado do trabalho dele, muita gente tem falado das relações pessoais. E eu tô aqui lembrando, uma tia da minha mãe morreu de aneurisma quando eu era criança. E ela tinha por volta de 50 anos, tia Carmelita. Disse que foi uma dor tão grande que ela estava saindo do banho
e desmaiou na hora, inclusive uma dor daquelas assim de se urinar. Aguda. Tão aguda que foi. E não voltou disso. Então a gente fica meio curioso se tem uma faixa de idade, já que a faixa de idade é meio a faixa de idade que a minha tia teve também. Acontece com mais frequência a partir dos 40, a partir dos 50, ou qualquer idade pode se submeter a isso. E ele sofreu? Eu acho que é muito importante a gente saber disso também. As perguntas são boas, Fefito. Na verdade, tem duas coisas aí. O aneurisma, é possível que ele já tenha essa alteração vascular desde o nascimento, e aí, ao longo do tempo, ocorre um risco. Quanto mais tempo a pessoa carrega esse aneurisma, lógico, como o risco anual, ele vai se somando a esta idade. A gente sabe que a ruptura, ela tende a acontecer aí entre os 30 e 50 anos. Mas existem casos de ruptura antes, ruptura depois, e de muitas pessoas que falecem por outros motivos e descobrem que tinham um aneurisma que nunca rompeu. Então, uma coisa é portar o aneurisma, esse tipo de aneurisma geralmente é congênito, existem alguns fatores de risco que podem ser adquiridos, como tabagismo, hipertensão, alcoolismo, outras doenças reumatológicas, mas a natureza da maioria desses aneurismas é congênita. A pessoa pode ter histórico familiar ou não, pode acontecer naquela prole, mas quanto mais familiares acometidos, o risco vai aumentando naquela família. Com relação ao sofrimento, Fefita, é difícil saber, porque a gente não sabe o tempo que ele teve entre o primeiro sintoma e o falecimento. Mas, como ele não conseguiu avisar ninguém, pedir ajuda, a gente imagina, retrospectivamente, que ele tenha perdido a consciência rapidamente, a ponto de ele não conseguir mandar um WhatsApp, ligar para ninguém. Isso tranquiliza no sentido que, normalmente, a pessoa tem pouco sofrimento. É uma morte praticamente súbita, porque o paciente perde a consciência rapidamente e a partir dali surge uma cadeia de eventos bastante rápida. Algumas pessoas rompem o aneurisma e não morrem, porque às vezes existe uma cicatrização, às vezes o sangue que extravasa, ele não é muito intenso. Aí a pessoa consegue chegar ao hospital e o médico tem a oportunidade de clipar ou fechar esse aneurisma, e algumas pessoas podem sobreviver sem sequela. Mas é muito comum a morte e é muito comum a sequela. Ela pode acontecer com mais da metade dos sobreviventes. É uma doença bastante agressiva essa. Nossa! Acho bem esclarecido, né? Acho super bem esclarecido. Muito obrigada, doutor Leandro. Obrigado mesmo, doutor Leandro. Gratidão é minha pela oportunidade, pela abordagem de um tema que é extremamente importante. As pessoas precisam se cuidar. Quem tem dor de cabeça muito súbita, ou relacionada ao exercício, ou relacionada à atividade sexual, ou histórico familiar, buscar ajuda para ver se entre o diagnóstico está esse. Fica aí os meus pêsames à família, a todos os fãs, e fica o nosso sofrimento para quem gostava do personagem icônico e da pessoa tão bacana que era o Tom, né? Tá joia. Obrigada, doutor Leandro. Obrigado. Quanto mais pauta médica eu faço, mais eu fico boca aberta com o corpo humano, que é um mistério. Mais claro impossível, né, também, o que ele falou, mas ele falou que podia ter sequela. Então imagina também, não tem como a gente não pensar em outros cenários, ele que vive da esperteza, da agilidade, tem que manipular um boneco, inclusive as sequelas normalmente podem ser motoras, ou podem ser inclusive psicológicas, cognitivas. Imagina não poder depois fazer seu trabalho, nesse caso. Também ia ser um sofrimento. Coisa, né? É bem agressivo mesmo. Como o doutor Leandro deixou bem claro, é muito agressivo. Pra gente mudar de assunto, converso com a Renatinha e a gente volta. Beleza. Qual é o assunto agora? Vamos pra Fazenda? Vamos, pra Fazenda. Hoje tem votação, Regina. Tem votação, meu bem. E aí nas redes sociais, você sabe que o povo tá com saudade de uma pessoa que tava dentro da Fazenda, mas não tá mais, né? Quem? O povo tá com saudade de Luiz Ambiel. Mas não tem como não ter, era ela que agitava tudo ali. Tão com saudade, falou que a Fazenda caiu no marasmo, que o Carelli precisa chamar a Luísa Ambiel pra dentro da Fazenda de novo. Vou entrevistar ela amanhã. Ai, boa! Na minha coluna, amanhã, meio-dia, vou falar com ela. Que legal! Aceito sugestões de perguntas. Não vou poder passar na TV porque ela tem contrato com a Record. Não tem como. Mas vou colocar na minha coluna lá em texto. Boa, vocês vão ler depois.
Será? Imagina, gente, Luiz Ambiel voltando, ia ser o máximo, né? tudo. No final eles sempre voltam, né? Porque tem aquela festa bem lá na frente já, viu, gente? Quando tem, assim, poucas pessoas, assim, 4, 5 pessoas. Tutu, antes da final, né? A última festa, normalmente. Aí eles voltam. Imagina, a Luísa vai querer causar essa festa. Mas, enfim, antes disso, hoje nós temos a formação da roça e tá aquele disse que me disse dentro da fazenda, né? Aquele papinho pra lá, lero pra cá, porque tem gente que, como sempre, fala, tenho certeza que eu vou estar. Ah, eu tenho certeza, não é possível, dessa vez eu vou estar. Juliano é um desses. Ele falou que tem 99% de chance de ir pra roça. E ele tem. tá certo. Ele tem, o problema é que ele se sai bem nas provas do fazendeiro. Eu não queria que ele fosse fazendeiro uma terceira vez, não. Tem que vetar ele da prova. É. A pessoa que for a última a sentar no banquinho... Tem que vetar o Tem Juliano. que vetar o Juliano. O problema é que normalmente sempre vai alguém que é aliado a ele. Aí não vai vetar ele, né? Mas enfim, como o grupo está menor, inclusive isso vai ser uma interferência maior no jogo daqui a um tempo, afinal, o grupo ali Juliano, Biel, e agora Mirella, talvez a gente pode colocar. Eu falo, Mirella tá onde? Mirella se arrependeu depois do carro de som, Isso que eu ia amiga. falar, Agora tá depois posando do de boa moça. aviso. Pois Tá. bateu a informação, eu acho que depois de uma semana ela processou. Esperta, não? Rapidamente ela... Ela viu que a Vitória saiu, também falou, acho que não deve estar tão bom assim pra mim mesmo. Agora, por que o carro de som não aproveitou e mandou um atenção, Biel? A mecha de Cruel não está funcionando. Retire Mude essa o cabelo. Corte a franja. Atenção, Biel. Essa franja dele é difícil de lidar. Nossa, tá Inclusive, puxado. ele e a Thaís discutiram numa dinâmica que aconteceu ontem. Ontem rolou uma festinha de um patrocinador. E aí, a Thaís foi pedir um drink pro Biel, a bebida que ele tava. Ele falou que não. E os dois começaram a discutir por conta disso. Da bebida que ele Thaís negou. é a namorada. Ela acha que é. Tá, Ele acha que não. tá, Ela só vai descobrir quando ela tiver amigos de verdade pra dizer aqui fora. tá. E hoje o interessante vai ser perceber o movimento do Lucas Selfie, porque afinal o poder que ele tem na mão é bem interessante de fato. O pessoal da Baia tá com muito receio. A Stephanie tá na Baia e o Matheus Carriere também tá na Baia. E os dois ficaram bem pistola, porque Jojo puxou o Matheus. Aliás, Jojo puxou a Esté e a Lid puxou o Matheus. E eles não gostaram nada dessa história, nenhum dos dois. A Esté ficou bem irritada, porque ela também acha que vai. Só que o interessante é que, dessa vez, quem está na Baia não vai ser puxado por ninguém. Por quê? O poder que está com o Lucas é para a pessoa ficar autoimune. Então, para quem ele entregar, ou ele vai ficar autoimune. E aí, essa pessoa também vai escolher o terceiro elemento, a terceira pessoa que vai sentar na roça. Ou seja, não vai ter aquela dinâmica do mais voltado da casa puxar alguém da Baia. Vai ser interessante isso também. Vai. A Stephanie se livrou essa semana, eu acho, hein? A gente acha que ela se livrou, né? A gente acha. Fefito defende Stephanie porque é amiga. Ah, é gente. minha amiga. Passo pano pra amiga mesmo. amiga. Passo pano pra amiga. Se não cometeu crime, gente, passo pano. Eu não Se vou- cometeu, aí eu não passo. Eu não vou entrar no mérito, porque se fosse minha amiga, eu também ia defender. Então nem fique irritado. Mas Amigo, se assim. você estivesse na fazenda e estivesse fazendo algo errado, porque às vezes a gente faz coisa errada. A gente mandava o Lógico. carro de som, inclusive. Eu tava passando todos os panos, eu tava encerando Eu já esse estúdio falei. inteiro. Arthur, É. presta atenção. Eu mandava... Se eu fosse amiga... eu mandava- Se liga. Tutu, eu passava pano pra você de maneira sensual. Eu abaixava aqui e ficava assim no chão. Bem tranquilinha, Imagina, bem sexy. Gostei, bom saber, bom saber. Os dois vão embora, é isso? Sim, eu vou Sim. embora. A tia vem pra segunda culinária, então Tutu vai também. Mas você me segue lá no @Fefito, é Fefito com F, não é com P como a tia fala não, no Twitter e no Instagram. E também no @FofocaíTV, que a gente tá amanhã às 2 da tarde ao vivo aqui na Gazeta, né, Tutu? Exato, segue a gente lá no @FofocaíTV. E também me segue, gente, só colocar Arthur com TH.Aikimena nas redes sociais. Arthur com TH.Aikimena, só isso. Então, Facinho. até amanhã. Até amanhã, Rê. Bom trabalho pra vocês. Ai, que saudades dela e não posso nem te abraçar.